Sejam todos bem-vindos, aqui é o professor Daniel Oliveira e resolvendo questões do vestibulinho ETEC. Estou aqui com a prova de 2023, primeiro semestre de 2023. Eu vou resolver com vocês hoje as questões de 1 a 3. Essas 3 questões são baseadas no texto que você está vendo. Então vamos fazer a leitura do texto e depois vamos juntos responder as questões. Então lendo o texto para vocês. Você sabia que o oceano desempenha um papel fundamental na regulação do clima no planeta? Vivemos em um planeta azul, com oceanos e mares cobrindo mais de 70% da superfície da Terra. Os oceanos nos alimentam, regulam nosso clima e geram a maior parte do oxigênio que respiramos. Apesar de sua importância, os oceanos estão enfrentando ameaças sem precedentes como resultado da atividade humana. Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de resíduo plástico acabam nos ecossistemas marinhos. Ao mesmo tempo, a crise climática está danificando os recifes de coral e outros ecossistemas importantes. A pesca excessiva ameaça a estabilidade dos estoques de peixes, a poluição por nutrientes contribui para a criação de zonas mortas e quase 80% das águas residuais do mundo são descartadas sem tratamento nos oceanos. Cuidar dos oceanos é cuidar do clima e da vida. Como as mudanças climáticas afetam você? Conte pra gente. E aí vem algumas hashtags. Hora de agir, mudança do clima, crise climática, ação climática. E aí vamos para a questão número 1. Os pronomes são importantes elementos textuais. Então estamos falando sobre pronomes, pois auxiliam na construção do sentido do texto, evitando a repetição de informações e estabelecendo conexões entre os envolvidos no ato comunicativo. Isso ocorre com os pronomes destacados no texto, os quais se referem respectivamente a. Então, uma informação aqui que nós temos que ter em mente é os quais se referem. Aqui estamos falando de pronomes. E você não pode se esquecer de que pronomes são palavras que substituem ou acompanham nomes. Então, por exemplo, num texto, para que eu não repita uma determinada palavra, eu posso substituí-la por um pronome. Aqui no próprio texto, em vários momentos nós percebemos essas trocas. E é isso que a questão está nos perguntando, sobre essa troca, sobre essa substituição, sobre esse referente. Então, o pronome ele se refere a alguma palavra que está no texto. Nós temos que entender qual é essa referência que é feita no texto. Então, se você não tinha reparado, aqui está. O texto está com alguns pronomes destacados. Então, o primeiro deles é você. Esse pronome você, deixa eu só colocar as alternativas aqui, ele está se referindo a quem? Vamos olhar as alternativas, então. Na letra A, diz que você se refere ao leitor. Então, quando no texto o autor escreve você, ele está se referindo a quem? Ao leitor? Ao oceano? Aos leitores e ao autor? Ou ao autor e aos leitores? Bom, vamos lá. A primeira técnica que você precisa dominar numa prova dessa é a eliminação de alternativas incoerentes. Existem alternativas que só de nós observarmos de cara já é possível fazer uma eliminação. Então, obviamente, quando ele fala você, ele está se referindo a quem está lendo esse texto. No caso, ao leitor do texto. Então, nós já poderíamos, por exemplo, eliminar a letra B. E nós poderíamos também eliminar a letra D e a letra E. E aí você vai perguntar por quê. Esse você claramente faz uma referência apenas ao leitor. Por quê? Se houvesse essa referência ao mesmo tempo para autor e leitor, ele não usaria o pronome você. Ele usaria, provavelmente, o pronome nós.
Nós sabemos, nós sabíamos, porque aí no caso ele se incluiria nessa pergunta que ele faz no início do texto. Então, nós já eliminamos de cara 3 alternativas, ficando apenas com 2. E aí nós temos que continuar então a análise dos pronomes. O próximo é o pronome nos. Aqui nós temos um pronome oblíquo. Os oceanos nos alimentam. Esse nos está se referindo a quem? Vamos lá. Leitores e autor ou humanidade? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo. Bom, acho que você já deve ter pensado. Se você pensou em leitores e autor, você desenvolveu um raciocínio bacana. E é o mesmo raciocínio lá do começo do pronome você. Quando ele fala nos alimentam, está dizendo que alimenta, né? Os oceanos alimentam não apenas os leitores, mas também o autor do texto. Então ele se inclui aí. Ele não diz que os oceanos alimentam somente vocês, somente os leitores, mas sim nos alimentam. Ou seja, ele também se inclui nisso. Então aqui nós temos leitores e autor. Aqui, só por isso, nós já ficaríamos com a letra A. Porém, nós temos ainda a letra C. Fala humanidade, aqui também não está certo. Vamos continuar. Geram a maior parte do oxigênio que respiramos. Bom, quando a gente fala aqui oxigênio que respiramos, esse que nós classificamos como um pronome relativo. E qual é a função, qual é o propósito de um pronome relativo? É fazer justamente referência a um termo que já foi mencionado anteriormente. Por isso que o nome dele é relativo. Ele faz uma relação com um antecedente. E esse antecedente é a palavra oxigênio. Então nós respiramos oxigênio. Então a referência aqui é com oxigênios. Aí vem, apesar de sua importância, esse sua é um pronome possessivo, está falando da importância de alguém ou de algo. E que algo é esse? Claro, né? Estamos falando dos oceanos. Então, comprovando, temos a letra A como alternativa correta. Vamos seguir para a questão número 2, ainda sobre o texto que nós acabamos de ler. Para alcançar o objetivo comunicativo de um texto, várias estratégias são utilizadas. Elas são escolhidas levando-se em consideração os elementos formadores do ato de comunicação, como o público-alvo, contexto social, o código de composição e o canal de circulação da mensagem. Então aqui, só para você entender, o que ele está querendo dizer é que todo texto tem um objetivo comunicativo. Todo texto é produzido dentro de uma determinada prática social, de uma determinada situação em que ele visa a um determinado propósito. Aqui, por exemplo, esse texto que nós lemos é um texto que fala justamente de conscientização sobre oceanos, sobre meio ambiente, sobre ações climáticas. E ele tem um objetivo até, se vocês perceberem, de convencimento do leitor, já que o autor apresenta diversos motivos pelos quais nós devemos nos sentir responsáveis pelo cuidado com o oceano. Então ele tem um objetivo. E para atingir esse objetivo, esse convencimento, ele precisa adotar muitas estratégias. Nós temos que entender quais foram essas estratégias. Esse é o objetivo do exercício. Então ele pede: assinale a alternativa que apresenta uma análise correta sobre o texto lido. Então, alternativa A. O uso recorrente do presente do indicativo evidencia que as ações realizadas são atemporais, ou seja, verdadeiras e imutáveis, independentemente do momento em que estamos. Mas aqui, pessoal, não está correto. E eu explico por quê. Quando nós falamos em ações imutáveis, então a questão dos oceanos, das mudanças climáticas são imutáveis, a situação é do jeito que é, porque já era assim e vai permanecer assim? Não. Nós sabemos que há uma piora dessa situação.
Isso tem se agravado ao longo do tempo e pode se agravar ainda mais. A letra A, esquece, ela já não está correta. Letra B. O texto, embora informativo, traz frases longas e linguagem difícil, que o tornam inacessível a um público leigo, já que é destinado a pesquisadores acadêmicos. Frases longas, linguagem difícil. Será, pessoal? Esse texto aqui traz uma linguagem científica, uma linguagem técnica? É um texto voltado apenas para especialistas dessa área? Com certeza não. Esse é um texto acessível a um público leigo. Então nós não podemos dizer que ele é inacessível aos leigos. Porque eu, por exemplo, sou leigo nesse assunto, não sou especialista nisso e consigo compreender plenamente a mensagem que ele propõe. Então, alternativa B também vamos eliminar aqui. Vamos lá, alternativa C. Perguntas dirigidas ao leitor e linguagem coloquial são utilizadas a fim de conquistar atenção para as informações desenvolvidas e despertar o pensamento reflexivo. Essa aqui parece um pouco interessante, então vamos guardá-la e vamos segurar essa alternativa. Alternativa D. A narração predomina no texto e o narrador procura facilitar a construção das imagens relacionadas às ações dos oceanos expostas por ele. Aqui, pessoal, essa também é tentadora, porque ela fala dessa questão dos oceanos. Porém, a pergunta, nós temos aqui uma narração que predomina? Há um narrador com personagens num determinado tempo, num determinado espaço. Vamos lá, resumindo, aqui está sendo contada uma história com todos esses elementos narrativos? Claro que não. Então, a letra D também não pode ser considerada correta. Alternativa E. A hashtag utilizada pelo autor fere a gramática normativa adequada ao gênero desenvolvido, pois o texto deve circular em canais de comunicação formais, como revistas científicas. Bom, aqui, se nós pensássemos ou considerássemos essa, nós entraríamos em contradição com o nosso raciocínio anterior, pelo fato de entendermos que esse texto foi feito para pessoas leigas. Então, se ele é um texto para pessoas leigas, é claro que ele vai ter uma linguagem mais informal, ele não vai ter tanto um rigor com relação à gramática normativa e, claro, não seria veiculado numa revista científica, que é justamente um suporte, é justamente um veículo ao qual pessoas leigas não costumam ter acesso. Então, eliminamos a E e ficamos com a alternativa C. O texto traz perguntas para o leitor, e aí isso já é nítido bem no começo do texto, né? Você sabia que o oceano desempenha um papel fundamental na regulação do clima no planeta? Como as mudanças afetam você? Então aqui nós temos a estratégia de se dirigir ao leitor por meio da pergunta. Quando você usa essa estratégia, você está justamente instigando o seu leitor a se questionar, a pensar naquilo que você propõe no texto. Então aqui o texto faz uso desses elementos para tentar se aproximar e para tentar convencer o leitor da ideia que ele propõe. Então ficamos com a alternativa C. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Vou gravar outros vídeos resolvendo outras questões dessa prova. E um grande abraço a todos. Bons estudos!